celebramos neste domingo a solenidade da Santíssima Trindade, este grande mistério. Então vamos ler o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 12 a 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não fará isso por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. E por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Então, irmão, nós hoje comemoramos a solenidade da Santíssima Trindade, já desde o início um grande mistério. Muitas pessoas dizem que, já escutei isso até várias vezes, e é perigoso às vezes escutar de alguns padres mal formados, mas dizer algumas coisas que não cabe bem sobre a Santíssima Trindade. Mas o que podemos dizer do ensino da Igreja é que a Trindade, a Santíssima Trindade, não são três deuses, mas é um Deus em três pessoas distintas, onde essas três pessoas distintas são consubstanciais, são ligadas totalmente entre si. Isso vai afirmar o segundo concílio de Constantinopla, do ano de 431. E o concílio de Toledo vai dizer que é do ano de 675, vai dizer que essas três pessoas distintas, ligadas entre si, elas são ligadas da mesma natureza divina. Elas são totalmente ligadas, imersas entre elas. E o Concílio de Latrão, de 1215, vai dizer que o Pai é o gerador, o Filho é aquele que é gerado e que se faz o Redentor da humanidade, e o Espírito Santo é aquele que procede. E essa questão do procede, o filioco, e depois foi mais tarde, no século passado, revisto pela Igreja, e foi dito que o Espírito Santo ele procede tanto do Pai quanto do Filho, procede de ambos, é o Espírito que os une. E por falar em união, nós podemos mergulhar um pouco ainda mais no mistério da Santíssima Trindade. Santo Agostinho, no ano de 430, quando ele estava para escrever o seu livro sobre a Santíssima Trindade, muito intrigava a questão de três pessoas distintas, totalmente ligadas entre si. E Santo Agostinho, meditando nesse mistério, ele vai dizer, depois de tanta reflexão, que Deus, ele não é para ser compreendido, mas ele é para ser amado. E São Tomás de Aquino, mais tarde, também já conhecia os escritos de Agostinho. São Tomás ele aprofunda ainda mais a questão de Agostinho e diz: é melhor amar a Deus do que compreendê-lo. Assim nós vemos que o mistério de Deus, a Santíssima Trindade, é um mistério. Mas mistério não significa algo que eu não possa compreender. Significa algo que é maior do que a minha compreensão. Mas que, embora eu não compreenda totalmente, aquilo exista. É a mesma coisa para um químico. Para ele não é nenhum mistério falar sobre os fenômenos da química, sobre as reações químicas. Para ele estuda, ele conhece, mas para um leigo sim. Para um que não conhece biologia, é difícil compreender certas coisas que acontecem na natureza, das plantas, do corpo humano, mas para quem estuda o corpo humano, a natureza se entende. Então mistério não significa algo que não exista, mas significa algo que ainda está para a nossa compreensão. Mas na questão do mistério de Deus, continua sempre um mistério, porque por mais que o homem se aprofunde, estude, faça tantos estudos, continua sendo sempre um mistério, porque a sua cabecinha é pequena demais para a imensidão do mistério do pensamento de Deus. Assim, nós podemos dizer uma coisa que é fundamental sobre esse mistério de Deus, que mistério de Deus significa relação de amor. Porque o Espírito Santo que une o Pai com o Filho e o procede, que nada mais é do que o amor do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai, é o amor total que os liga, é esta relação de amor da Santíssima Trindade.
Então assim o mistério ele passa a ser, esse mistério de Deus, uma relação do ato de amor. E entender, então, não significa amar. Amar, nesta linguagem misteriosa de Deus, significa entrar nesta mentalidade de Deus, entrar nessa vontade de Deus e deixar-se abranger, deixar-se emergir pelo próprio Deus que me ama e que me faz compreender os seus mistérios. Porque quando nós mergulhamos em Deus, nós estamos em Deus, não precisamos de tanta razão, porque o próprio Deus nos faz conhecer os seus mistérios e dá uma certeza profunda do nosso coração daquilo que Ele quer nos comunicar e daquilo que Ele deseja falar sobre si mesmo e sobre a nossa vida. Então, irmãos, compreender esse mistério ou mergulhar nesse mistério da Trindade, nós podemos resumir em uma só palavra: amar. Porque o amor é acolhida. E se nós nos colocamos diante de Deus com as mãos prontas para receber, agradecidas, nós acolhemos esse mistério de Deus que é amor. E esse mistério nos ensina que viver o mistério da Santíssima Trindade em nós é viver a unidade. Unidade esta que não é ser uniforme, todos iguais como um exército, como todos querendo pensar a mesma coisa e sendo a mesma coisa, não. Porque Deus em si, Ele é distinto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão totalmente unidos no amor. Então, a unidade verdadeira, a vivência do mistério da Santíssima Trindade em nós, nada mais é do que acolher. Acolher aqueles que vivem conosco, com as suas diferenças, e viver com eles esse mistério trinitário do amor de Deus. Acolher e deixar-se acolher também. Então, irmãos, busquemos hoje, nessa sociedade onde todos querem ser um diferente dos outros e que são todos iguais porque quase nenhum pensa, vivem em função da moda, o piercing, a tatuagem, um para ser diferente do outro, pois é tudo igual. É uma massa de manobra, e muitas vezes até na mão de Satanás. Busquemos buscar uma unidade profunda com o Senhor para vivermos esse mistério de amor trinitário em nós. Então vos deixo nesse momento a bênção do Senhor para que possam levar esta unidade, este amor trinitário a cada um da vossa família. E com toda a família de Deus, os abençoe e vos guarde a gloriosa e sempre Virgem Maria e vos dê uma boa semana em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.